Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso FIC em Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ, e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia anaeróbia e produção de biogás no Brasil, né? Esses dados, infelizmente, são dados aí de uns 5 anos atrás, né? Mas a gente observa que nesses últimos 5 anos ocorreu aí um aumento, né, grande da população brasileira, mas as políticas, né, de saneamento básico e ambiental no nosso país não sofreram grandes mudanças. Mas aqui, né, eu gostaria que vocês considerassem que esses são dados que não estão atualizados para 2022, tá bom? Então, a começar, né, pela questão da população urbana, que hoje, né, hoje se diz que o Brasil tem 85% de pessoas vivendo em áreas urbanas, coisa que eu particularmente discordo. O Brasil, na minha opinião, é um país extremamente rural, né? E muitas vezes se considera que áreas rurais são consideradas áreas urbanas simplesmente para poder se cobrar IPTU e demais impostos, né? Mas então isso aí é um dado controverso que eu particularmente discordo das estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aliás também tem sofrido aí grandes golpes, vamos dizer assim, né, em termos de corte, sucateamento. Haja visto aí o grande imbróglio no que diz respeito à realização de censos e etc. Mas vamos considerar aqui, né, esses dados são relativos então a 5 anos, né, e em que a população urbana brasileira estava na casa aí de 153 milhões de habitantes. Hoje esse número atualizado estaria aí por volta de 180 milhões de habitantes, né? E aí você tinha naquela ocasião no Brasil um universo de 1.439 estações de tratamento de esgoto, atendendo a 73,7 milhões, né? Ou seja, aí, aproximadamente 50%, né, da população urbana. Tá? Aqui, representando aqui, né, especificamente os estados, né, em que essas estações estão mais estão instaladas, né? A gente observa aqui que em grande parte do Brasil, né, a gente não tem a presença dessa tecnologia, tá? Né? Anaeróbica, né? Então os reatores UASB estão realmente restritos a esses estados, né? Destacando-se aqui o Paraná, né, com um fluxo de tratamento de esgoto, né, da ordem de 12,4 metros cúbicos por segundo e atendendo a uma população de quase 7 milhões de pessoas, né, até então, seguido por Minas Gerais e São Paulo. Certo? Aqui, né, alguns dados, né, no que diz respeito aí aos reatores OASB inventariados, né? E aí a gente tem aqui esse processo, né, do porte, né, de cidades, né, e o número de estações de tratamento de esgoto, né? Então se tem aí diferentes escalas, né, de aplicação da tecnologia, né? Os reatores OASB presentes em aproximadamente 45% das estações de tratamento de esgoto inventariadas e pode ser usado para estações de tratamento de todos os portes, né? Desde aquelas que atendem cidades menores de 10 mil, passando por cidades entre 10 mil e 100 mil, e cidades maiores de 100 mil, com população maior que 100 mil habitantes. Certo? Aqui, né, a população atendida, né, por essas diferentes tecnologias, né, reator UASB, lagoa de estabilização, lodos ativados e outros. Nossa ênfase é realmente no tratamento anaeróbico, certo? O potencial de produção de biogás nesses reatores, né, a gente observa aqui, né, na ordem de metros cúbicos por dia, né? Obviamente que nas cidades onde tem mais habitantes você tem uma maior produção de biogás,
né? E aí alguns dados da produção de biogás, né? Você ter aí um rendimento volumétrico, né, da ordem aí de 211 normal litros de metano por quilo de demanda química de oxigênio, né, removida, né? E aí você tem aqui no caso, né, o rendimento volumétrico de biogás, o rendimento de metano da ordem de 158,3 normal litros de metano por quilos de demanda química de oxigênio removida, né? O poder calorífico aí da ordem de 10 kWh por metro cúbico de biogás, a eficiência de conversão elétrica da ordem de 30% e conversão térmica de 40%, né? Então é um potencial aí, né, com dados defasados aí enorme, né? Bom, aqui você tem que o biogás, a energia elétrica produzida, né, nos reatores OASB, né, nas grandes cidades, seria suficiente para abastecer mais de 65 mil residências, né? Esse potencial, então, de energia, ele representa 13% da demanda do setor, né, de tratamento. Aqui se tem que a possibilidade de reduzir até em 53% o volume de lodo transportado para aterro sanitário, que é um outro grande desafio, né, das estações de tratamento, a destinação final do lodo, após ele ser seco. E aqui a possibilidade de utilizar, né, a energia térmica, né, isso aqui em termos de energia térmica, né, para poder a cocção, né, aquecimento de água, sanitização do lodo para uso agrícola em regiões próximas da ETR. Isso aqui em pequenas cidades, aqui em grandes cidades, essa possibilidade de você utilizar a energia térmica. E aí, para fechar aqui as considerações, né, e aí a gente fechando também esse módulo 1 do nosso curso, é muito importante que se avance no entendimento do comportamento da produção de biogás e das possibilidades de se usar esse biogás para geração de energia, especificamente para o uso local. Então esse é um conceito muito importante, a geração distribuída de energia. Você produzir energia e utilizá-la localmente, né? Nós vimos os dados ali que a energia elétrica produzida nas estações de tratamento de grande porte para cidades com mais de 100 mil habitantes pode abastecer mais de 65 mil residências com energia elétrica, né? Esse nosso modal, né, energético brasileiro, né, no sistema elétrico, de grandes usinas hidrelétricas, grandes usinas termoelétricas, é um modal que não beneficia o meio ambiente, né? E uma solução ambientalmente justa é justamente a popularização da geração distribuída. E o tratamento de esgoto em pequenas, em médias e em grandes cidades, ele pode, né, gerar energia que vai ser consumida localmente, né? Tem muitas limitações, né, o projeto, dos pontos de vista construtivos, operacionais, que tem que ser vencidas, só que você só vence as limitações com o quê? Com investimento, com estudos, com pesquisa, né? O Brasil é um país em que a tecnologia do aproveitamento energético em estações de tratamento de esgoto, né, tecnologia WASB, ela é extremamente desenvolvida, né? Existem grandes pesquisadores, como o professor Kernicaro, na UFMG, lá no Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG, que é uma dos grandes expoentes dessa tecnologia a nível mundial, né? É um discípulo direto do Gatze Lettinger, né? E é um dos discípulos, digamos assim, que mais contribuiu para a popularização dessa tecnologia. Então nós temos sim grandes especialistas, né? Todos os alunos de mestrado, doutorado, formados pelo professor Kernicaro, que eu considero a grande referência nessa tecnologia. Então o Brasil pode sim avançar para vencer essas limitações, né, que existem, né, limitações técnicas. E é muito importante que os projetos de reatores eles priorizem, né, os aspectos relacionados à captura do biogás, para justamente impedir que haja as emissões fugitivas, né? Então quando você captura o biogás, você deixa de emitir metano, que acontece naturalmente, né, em outros processos. Então, nesses tempos de redução das emissões, né, de gases que contribuem para o efeito estufa,
e para o aquecimento global, essa tecnologia é muito importante de ser aplicada. Tá certo, pessoal? É isso. Um abraço para vocês, até o próximo módulo. Valeu!